Eu devo conhecer pelo menos a metade de vocês, ou pelo Zap, ou pelo e-mail, ou alguma videoconferência que eu já participei pelo Conasens. Então, sejam todos bem-vindos. É sempre um desafio falar depois do Gustavo, porque... Obrigada. Porque o tema do planejamento, ele é um tema muito árido, mas ele é muito necessário. A gente precisa acompanhar todo o planejamento para a gente conseguir fazer uma boa gestão. Na mostra, eu fui comentarista de algumas experiências, e uma das coisas que eu falei, olha, o planejamento ele tem que ter raízes fortes para dar bons frutos. Né? Então, é isso que a gente tem que perseguir quando eu faço o meu planejamento e a minha gestão, né, do SUS. Eu me sinto privilegiada, a gente estava conversando aqui, eu estou com dois o atual e o ex-diretor do Fundo Nacional de Saúde. Então, 2 diretores do Fundo Nacional de Saúde prestigiando nosso seminário. Para mim, é com muito orgulho, né, e eu fico muito feliz de estar podendo participar dessa atividade. Mas, quando eu ponho... Essa é uma foto que sempre eu coloco para a gente entender a complexidade que se é fazer a gestão do SUS nos municípios. Né? Todo o rol de ações e iniciativas que a gente tem que percorrer para fazer uma boa gestão. O que a gente tem que observar quando eu faço a gestão do sistema? Então, o meu planejamento como marco inicial, como a raiz, né, forte para eu fazer, toda a engrenagem funcionar, mas, ao mesmo tempo, o que eu tenho que... Né? Então, desde a questão do interface com o parlamento, e eu não estou falando lá de Brasília, do Congresso, mas eu também estou falando da Câmara de Vereadores e todas as audiências e tudo que eu tenho que estar articulando para conseguir atender e fazer a minha gestão, todas as ações assistenciais, que vai desde a vigilância até a alta complexidade, passando pelas redes de atenção, até atender a judicialização, uma vez que eu tenho, né, o Poder Judiciário e o próprio Ministério Público também fazendo esse acompanhamento da gestão, e, muitas das vezes, até que não... Né, enfim, se tem algum representante do Ministério Público aqui tentando até fazer a gestão, mesmo não sendo gestor, a gente tem essa questão, né, dos justiça. E não é uma coisa fácil. Então, a gente tem que lidar com todas essas... eu falo que essas adversidades mais necessárias, porque o poder público e o poder judiciário e o ministério, eles também são importantes na gestão, porque, muitas das vezes, também eles fazem com que a gestão se mova. Né? E informação, saúde, atenção básica, ou seja, toda a rede assistencial que o gestor tem que dar conta, além do orçamento. Além da área contábil, além de conversar com os contadores. Quem é contador aqui? Vocês vamos combinar que assim, a gente tem uma relação bem interessante com vocês, mas não é uma relação fácil. Mas uma coisa antes de, enfim, passar para a próxima. Não pode... É porque ele é contador, tá, gente? Mas não é uma relação fácil, mas também não é uma relação difícil se a gente tem comunicação e tem diálogo. É essa que eu falo que, muitas das vezes, quando a gente vai, inclusive, nos municípios, a gente tem que dialogar internamente. Né? O Gustavo falou isso, né? Essa questão do diálogo externo, mas não é só externo. A gente precisa conversar para dentro. Eu preciso azeitar essa comunicação interna, tanto assistencial quanto do orçamento, tanto da contabilidade. Porque, se eu não sei expressar para o contador, e o contador não sabe o que é SUS, não vai dar certo. Eu não consigo. Porque a primeira coisa que ele vai falar é que ele pode falar, não pode. Isso aqui não pode, isso daqui não... Então, assim, se você não tem uma boa relação explicando para ele o que é a gestão, vai ser muito difícil ele poder também te ajudar. Então, eu falo que essa comunicação, ela, acima de tudo, ela é necessária para a boa gestão e para o bom planejamento.
E aí vem, né, essa responsabilidade que eu falo, que ela é administrativa, financeira do gestor, e que muitas vezes vocês acham que não é. Eu cuido da assistência e a minha Secretaria de Finanças cuida do financeiro. Não dá certo. Até porque a responsabilidade, inclusive legal, pela gestão financeira e assistencial é do gestor. Ah, eu não sei? Trate de aprender. Trate de aprender. Porque é seu CPF que está quando você vai fazer a prestação de contas, quando você vai fazer a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Saúde. Então, é importante, por isso, mais uma vez, é importante esse diálogo para que ambas as áreas conheçam a gestão para fazer uma gestão mais célere e mais eficiente. Esse quadro ele é novo, e para a gente demonstrar qual é a importância do SUS no cenário econômico. E aí eu estou falando do protagonismo municipal. Eu estou falando o que passa nas contas municipais em termos de volume de recursos ano a ano. Então, em 2021, a gente atualizou como despesa total. O que é despesa total? É a despesa com recursos próprios e recursos transferidos. E aí vem recurso da União e recursos dos estados. O município teve como despesa total em 2021 238 bilhões de reais. Significa que 238 bilhões de reais foram movimentados nas contas dos fundos municipais de saúde. Significa isso que equivale a 2,5% do PIB. Ou seja, a gente contrata, a gente gera renda, a gente gera emprego, a gente adquire insumo, a gente compra. Os municípios, hoje, são os grandes compradores do Sistema Único de Saúde. Claro que com toda a limitação de cada um e a capilaridade financeira. Mas, se a gente colocar no valor global, é muito dinheiro. E aí que vem a questão, de novo, do peso da responsabilidade de fazer a gestão. Por que todo mundo tem esse olhar? Por que a indústria quer saber o que vocês estão fazendo? Porque 2,5% do PIB. É o que equivale. É muita grana. E aí a responsabilidade toda desse recurso é do secretário municipal de saúde. Sinto muito, vocês assumiram a gestão. E para isso se materializar, né, e se concretizar em ações de serviços públicos de saúde, eu e Daniel, eu tenho um colega, Daniel Faleiros, que não está aqui, mas ele divide bancada comigo lá no Conasens, que discute financiamento, o emaranhado normativo que se tem para se executar esses 238 bilhões, que foi em 2021. Né? O que se tem de norma, porque norma temos com força, como diz lá em Minas. Né? Então, desde as normas gerais, né, que desde a questão da Constituição, a 4.320, que o Gustavo acabou de falar, a nossa querida LRF, que sempre é um problema quando a gente conversa de despesa de pessoal, fora os instrumentos de planejamento, que aí vem tanto o PPA, LDO, LOA, né? As normas de financiamento do SUS. Além das normas gerais da administração pública, a gente tem as normas locais, que a gente diz que é setorial saúde, que é a Lei 8080, 8142 e a LC 141. Essas três normativas é livro de cabeceira do gestor, tanto de agir quanto se respaldar. E aí vem, além dessas normas infralegais. E aqui eu estou falando de portaria federal. Eu nem coloquei as normas que cada estado tem das comissões bipartites, que são as resoluções locais. Esse daqui é só a consolidação, que foi iniciada em 2017, onde nós temos 6 portarias de consolidação, que se resumem em 26 mil elementos normativos. E aí, aqui, a gente vai conversar sobre o PR6, que é uma das maiores, 4.000... Obrigada.
4.400 elementos normativos, de artigos, capítulos, seções. Como fazer a gestão do SUS, a gestão do sistema, e aqui eu estou falando de recurso federal, com 4.486 elementos normativos que a gente tem que observar quando eu recebo um recurso federal. Não é fácil. Até 2017, nas inúmeras contas que eram abertas, até 2017, que depois unificou, que eu vou falar mais para frente a respeito disso, né? Ou seja, esse complexo e esse emaranhado normativo, ele não é, primeiro, de fácil acesso, apesar de estar lá a portaria publicada e tudo mais, mas é só de artigos, 1.195 artigos. Aí eu converso de empossamento, eu converso de dificuldade de execução, eu tenho que pensar que eu observo 1.195 artigos. Ou seja, uma das a questão que a gente, e aí vem o CONASENS, que a gente defende muito isso, na questão da desfragmentação do recurso, não é desvincular. É atender as necessidades de saúde e o planejamento ascendente, que é normativo. E aí vem, como que eu vou inserir todo esse emaranhado normativo, toda essa demanda que a gente tem dentro dos instrumentos? Do plano, da PAS, do relatório quadrimestral e no meu relatório anual de gestão, que é meu instrumento de prestação de contas. O Plano Municipal de Saúde, ele é vivo, sempre atualizado, porque se eu não tenho plano, eu não posso gastar em saúde. Eu não posso materializar e concretizar e ofertar as ações de serviço de saúde. Esse é um ponto importante. Então, se eu não tenho o Plano Municipal de Saúde, eu não tenho nem o que fazer dentro daquele município. Então, assim, os esforços que se tem que ter para a gente elaborar. Eu estou entendendo que todos aqui têm Plano Municipal de Saúde, já de 2022 a 2025, em pleno funcionamento. E sempre observando, claro, a necessidade de atualização, porque não é gasto com saúde aquela despesa que não esteja prevista no plano. Se aquela despesa não está no plano, você não pode gastar com dinheiro do SUS. E eu não estou falando só federal. Eu estou falando de tudo, do recurso próprio e do transferido. E aí, o diálogo. A integração dos instrumentos de planejamento macro do município com os setoriais. O diálogo, ele tem que dialogar diretamente com o meu PPA. O meu Plano Municipal de Saúde, na realidade, é o recorte setorial do PPA. A PAS é a anualização, ou seja, é a minha lei orçamentária. Eu tenho que estar com isso em mente quando eu vou executar e elaborar. Ah, mas eu não fiz a PAS. Oi? Como eu não fiz a PAS? A PAS ela tem que ser feita antes, inclusive, da lei orçamentária, porque ela tem que, inclusive, induzir a elaboração da lei orçamentária. Por isso, da questão do planejamento é necessário. Eu tenho que prever o que eu vou fazer no ano posterior, antes da elaboração da peça orçamentária. Então, nós estamos falando no primeiro semestre. Então, eu estou falando que a PAS de 2023, ela já tem que estar elaborada para eu subsidiar a lei orçamentária do município e para ela para ser executada em 2023. Mas e o financiamento? Como fazer essa gestão orçamentária que está sob responsabilidade do município, né? Que está sob responsabilidade da secretaria? Os mínimos a ser aplicados. O que são ações de serviço de saúde? Esse sempre é um problema que chega para mim. Né? O que eu posso e o que eu não posso pagar como despesa da saúde? Repasse federal e tanto com recurso próprio. O que eu posso utilizar? Como eu posso utilizar esse recurso? E aí eu vou parafrasear o coordenador que fala que depende. Depende. Está no plano? Não é?
Está previsto lá aquela despesa? Está bem classificado no orçamento? Eu tenho previsão orçamentária para isso? Né? Como eu organizo os repasses federais e os repasses estaduais? Mesmo com redução de contrapartida estadual, em vários estados ela existe. E como que eu tenho que organizar isso? Para que eu consiga fazer a execução desses recursos de acordo com o meu planejamento local. Aqui é um pouco só para um resuminho, né, de como é a constituição dos mínimos constitucionais, né, os municípios com 15%, né, do produto das suas receitas diretamente arrecadadas e das transferências constitucionais, 12% dos estados, e aí as sucessivas mudanças de metodologia da União, né? E o que na realidade, o que se converteu essas mudanças sucessivas de alteração de metodologia, né, do federal, da União? Uma redução na participação da composição do gasto. Ou seja, nenhuma metodologia que foi colocada, por mais que tenha diversos esforços do próprio Ministério da Saúde para estar alocando o recurso transferido a tempo e a hora para os municípios, a mudança de metodologia ela não se converteu em ampliação da composição do gasto público. As demandas crescentes, e aí vem a questão do próprio cenário econômico e a atualização de preços, fez com que tanto estados quanto os municípios aportassem mais recursos ano a ano, chegando a 2021, e aí os municípios a 30% da composição do gasto público, seguido por estados, 23%. Ou seja, 53% do gasto público em saúde é financiado por estados e municípios. Então, hoje, quem financia o SUS são municípios e estados. E aí é um pouco da atualização. Amanhã, na mesa de financiamento, o Mauro vai fazer, o nosso secretário executivo, vai apresentar o estudo que eu e Daniel, que está lá atrás, sentado, realizamos sobre o panorama do financiamento do SUS na perspectiva municipal. E aí trouxe para 2021, os municípios aplicaram, acima do mínimo constitucional, 40 bilhões. Ou seja, não dá para falar em mais recursos municipais para o SUS num cenário de carga tributária que a gente tem. E aí, o que é saúde? O que são gastos com saúde? Aí nós temos que pensar na LC 141. Vocês estão lembrados do livro de cabeceira? O artigo 3º. Quando um membro do Ministério Público, ou do Conselho Municipal de Saúde, ou do vereador, ou um cidadão que chegar, que pedir algum tipo de ajuda, ou de, enfim, uma ação de saúde ou não, para o secretário de saúde, vamos lá olhar o artigo 3º, se eu posso gastar com aquilo, se aquela despesa é minha. Se eu não tenho que dividir aquela despesa com outras secretarias. Então, eu tenho que olhar o artigo 3º com muito carinho, porque eu falo que o legislador ele foi muito feliz quando ele colocou o artigo 3º para respaldar a gestão do que são ações de serviço de saúde, porque é uma linha muito tênue do que é condicionante, o que é determinante em saúde e o que realmente é gasto em saúde. O que a gente pode considerar para estar gastando, para estar saindo dos cofres dos fundos municipais de saúde para gastar. E aí vem o artigo 4º, que eu acho que ele é tão importante quanto o artigo 3º, que é o que a gente não pode gastar em saúde. O que não é gasto com saúde. Porque esse aqui é o maior dos problemas quando eles me ligam. Olha, eu tenho problema lá na minha cidade com merenda escolar, é porque o secretário de Educação acha que eu tenho que pagar porque é aprimoramento da saúde, a alimentação e nutrição do
do estudante. Não, mas eu não posso gastar com saúde, isso aí é merenda escolar. É o sistema educacional que tem que dar conta dessa função. A mesma coisa de limpeza urbana, eu não estou falando de lixo hospitalar, eu estou falando de limpeza urbana e remoção de resíduos do município como um todo. Até antes da LC 141, toda essa despesa era colocada como saúde. Principalmente as companhias de saneamento, que os estados também colocavam dentro do orçamento como gasto em saúde. Então, a LC ela trouxe também uma limitação de gasto. Ação de assistência social. Existe uma linha muito tênue sobre o que é assistência e o que é saúde, do ponto de vista de oferta do serviço. Toda e qualquer despesa que é por medida socioeconômica, ela não pode ser considerada como gasto em saúde. Por mais que seja fórmula, por mais que seja fralda, por mais que seja óculos. Vai todo município paga, porque isso é da saúde. Não, isso se chama Sistema Único de Assistência Social. A gente está falando do SUAS, que tem o recurso deles, tudo bem, é menor, a gente entende. Mas tem essa questão que a gente tem que observar. O que são ações de assistência social dentro do seu orçamento e o que são ações de saúde, porque tem um inciso lá no artigo 4º da LC 141, porque senão tudo vira saúde. E as ações que eu preciso realmente se materializar como oferta de serviço, eu não consigo, porque tem os acessórios que acabam comprometendo a minha despesa. E aí, para passar para outra fase, eu coloco o inciso 10. Que são ações e serviços custeados com recursos distintos da base de cálculo ou vinculado a fundos específicos. Não é gasto com saúde aquela despesa que é paga com recurso fora do fundo de saúde. Se eu vou gastar da saúde, o recurso tem que ser movimentado até o destinatário final por meio dos fundos de saúde. Porque senão não é gasto com saúde. Ele não entra nem no cômputo constitucional. E aí eu trago um pouco sobre o conceito de fundo de saúde e os aspectos que eu tenho que considerar quando eu faço a gestão do fundo. Tanto aspecto político, porque garanto que a maioria de vocês, o orçamento da saúde, se não é o maior, é sempre o segundo ou terceiro maior do município. Então, eu tenho que relacionar, claro, com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, com as outras secretarias. Né? Tem a questão da ação intersetorial importante, até para a questão do próprio planejamento, né, da aplicação desse recurso, do Conselho Municipal de Saúde. A prestação de contas e o acompanhamento da gestão é feita pelo Conselho Municipal de Saúde. Né? E aí vem a questão do aspecto técnico. O que é técnico, na realidade? Reduziu ali. O que eu tenho que considerar quando eu faço a execução dos recursos do fundo? As portarias, as deliberações, a área contábil, a área de compras, não é? E o normativo legal, além do Poder Judiciário e o Ministério Público. Porque eles querem olhar e fazer quase que a execução do fundo, dos recursos. Então, essa é uma questão que a gente tem que observar. O que é toda essa complexidade que é fazer a gestão do fundo? Porque, além de ser financeiro, que o fundo ele tem a questão do financeiro, ele é orçamentário também. Porque, pela LC 141, o Fundo Municipal de Saúde ele tem que ser uma unidade orçamentária e gestora. Então, além de ser financeiro, ele compõe o orçamento. E aí, ele só pode pagar a despesa que estejam no fundo de saúde, na PAS e no plano de saúde. Ou seja, se não tiver no plano, nos instrumentos de planejamento, o fundo não pode pagar aquela despesa. Qualquer despesa nova tem que ser incluída, como eu falei antes. Unidade orçamentária e gestora, e ele só paga despesa da saúde. Nenhuma outra despesa pode ser paga com recurso do fundo que não seja para ação e serviço de saúde. E aí vem, né? O que compõe esses recursos, né, do fundo? As transferências, o recurso de contrapartida,
que não dá para fazer só no final do exercício. Eu tenho que planejar, eu tenho que ter previsão. Eu não posso cumprir os 15% só em dezembro. Que isso é uma das coisas que a gente sempre discute, né, da questão do repasse do recurso da contrapartida para a conta do fundo, para a sua execução. Né, a dificuldade que se tem, principalmente do diálogo, né, com o planejamento e da Secretaria Municipal de Saúde, quando vem a questão das contrapartidas, os repasses estaduais e outros repasses que vierem, as taxas, enfim, que vierem. E aí o fundo só vai aumentando, só vai crescendo, e aí a responsabilidade também só vai aumentando da gestão. E aí tem toda essa norma. Eu gosto desse slide que mostra exatamente assim, né, o que faz para você fazer uma boa gestão, o que você tem que observar e tudo que está ao redor. Desde o município de 2.000 habitantes até São Paulo, de 13 milhões de habitantes. É a mesma norma, com a capacidade e complexidade diferentes, mas a norma é a mesma. E aí vem os repasses. A organização dos repasses, e aí vem das transferências federais. Eu falei com o Dácio, falei, Dácio, eu vou falar sobre os repasses federais, tudo bem que, né, o diretor do fundo está aqui, mas ele me autorizou, eu sou obediente. A organização dos blocos, ele vem ao longo do tempo com muita dificuldade sendo alterada. Né, em 2007 foi a portaria portaria 204, onde que tinha os 5 blocos, que tinham inúmeras contas bancárias, porque além dos blocos de custeio, cada conta de investimento era aberta uma conta. E aí sucessivas contas foram abertas em função disso. E aí, em dezembro de 2017, teve um movimento capitaneado pelo CONASEMS de unificar os blocos, de unificar esses repasses, para dar mais flexibilidade para que os municípios pudessem fazer a utilização e a aplicação desses recursos, e aí reduzindo, inclusive, o número de contas, porque aí abriu somente 2 contas financeiras, 2 contas bancárias, uma para o bloco de custeio, outra para o bloco de investimento. E aí, em 2020, foi a alteração da nomenclatura, dando mais clareza do que era a destinação do bloco de manutenção e do bloco de estruturação. Recursos de transferências, né? São esses 2 blocos, o bloco de manutenção e o bloco de estruturação. Eu estou no meu tempo? Recursos de cada bloco devem ser aplicados no bloco. Não pode abrir subconta para executar recurso federal. Não, se abriram, vocês têm que recompor o recurso do bloco, da conta inicial. Isso é importante, né? Porque o recurso, na realidade, ele tem que ser utilizado até a destinação final na própria conta do fundo, aberta pelo Fundo Nacional de Saúde. E havendo a flexibilização financeira, porque os blocos são financeiros, ao longo do exercício, existe uma flexibilidade para você atender ao cronograma e ao planejamento de pagamento de vocês, sendo que, ao final do exercício, vocês têm que demonstrar se o recurso foi para a atenção básica, eu gastei na atenção básica. Se o recurso foi para atenção de média e alta complexidade, eu executei o recurso na atenção de média e alta. Alguns critérios para a aplicação desse recurso. O que está estabelecido no plano de saúde, o que é estabelecido na PAS, né? E o cumprimento dos objetos que foram pactuados na portaria que originou o repasse. E aí vem, mas o que são os blocos? O que é o bloco de manutenção? Para que ele se destina? Para a manutenção da prestação das ações de serviços públicos de saúde.
Existem vedações. Essas são as únicas vedações que são impostas ao bloco de manutenção. Servidor inativo, servidor ativo que não esteja exercendo as ações previstas no plano, ou seja, que está em outra secretaria, que está fazendo uma outra atividade, que não está nas ações previstas no seu plano de saúde. A mesma coisa na gratificação de função de cargo para servidores que não estejam, né, exercendo suas funções previstas no Plano Municipal de Saúde. Pagamento de assessoria ou consultoria de servidores do próprio município, ou seja, se ele já é servidor, eu não posso pagar, porque senão daria como se fosse uma duplicidade de recepção de pagamento, e obra de construção novas, porque à medida que o repasse ele está sendo feito por meio do bloco de estruturação. E aí vem... Então, quer dizer que eu não posso pagar folha? Deve. A folha, de acordo... Se a folha da atenção básica, vocês pagam com recurso do Previne. A folha da vigilância, vocês pagam recurso lá do grupo que está lá de vigilância em saúde. Vocês já têm isso como tranquilidade na hora de executar. Folha, para mim, eu acho que é as coisas mais tranquilas de você pagar com recurso federal. E é uma demanda e é uma pressão no orçamento da gestão o recurso de despesa de pessoal. Então, assim, não há o porquê da dificuldade, porque aqui está como que servidor não pode. Não. Servidor que estejam em outra área desempenhando outras ações que não seja saúde. Aí você realmente não pode pagar, e nem é gasto com saúde, se vocês verificarem, inclusive, no artigo 4º da LC 141. E aí eu ponho uma atenção sobre a questão das emendas impositivas, ou seja, no bloco, né, as emendas elas não podem ser realizadas como despesa de pessoal com recurso de emenda. Essa é a única exceção da vedação, né, de utilização dos recursos. Reforma já está, inclusive, como previsão. E aí vem o bloco de estruturação. O que é o bloco de estruturação? Quando existe uma iniciativa do Ministério da Saúde para fazer determinadas ações de investimento, de estruturação, o Ministério, na realidade, ele vai transferir para o bloco de estruturação. Então, quando tiver emendas parlamentares para aquisição de equipamentos ou alguma iniciativa do Ministério, como um plano de investimento para aquisição de equipamentos. Aí eles vão fazer a transferência para o bloco de estruturação. Obras ou ampliações, a mesma coisa, e obras de reforma. Isso não quer dizer que, com recurso de manutenção, vocês não podem fazer reforma. Mas a organização do repasse, quando tiver, por exemplo, Requalifica o BS, que é uma iniciativa para reforma, ele vai repassar o recurso para o bloco de estruturação. Isso não quer dizer que você não possa reformar a sua unidade básica de saúde com recurso do Previne, que está sendo repassado pelo bloco de manutenção. É essa que eu falo que é sempre uma questão que a gente sempre tem que atentar. O que eu posso e o que eu não posso destinar de recursos federais. Pontos principais, né, do fundo. O que é o fundo a fundo? Fundo a fundo não é convênio, não tem lógica convenial. Ele é um mecanismo de descentralização de recursos por determinação legal, que tem a LC 141 já define, e a própria Lei 8080 define que a modalidade de repasse de recursos federais para estados e municípios é no fundo a fundo, que não requer celebração de convênios e nem outro instrumento congênere. À medida que eu tenho uma portaria publicada para repasse, eu já é uma autorização para que o fundo a fundo seja executado. Ele só pode ser operacionalizado entre fundo público. Então, o que significa? É só entre entes. Então, é Estado, município e União. Não há transferência fundo a fundo para instituição privada, porque são lógicas diferentes, inclusive de prestação de serviço. O gestor é o município,
O prestador são essas entidades. O plano de aplicação é a PAS, é o Plano Municipal de Saúde e dentro da lei orçamentária. À medida que a portaria publicada, que eu já organizo meu orçamento para classificar essa receita e executar essa despesa, é meu plano de aplicação. E a prestação de contas por meio do relatório anual de gestão. Todos aqui já devem ter lido algumas portarias que põem, geralmente, no último artigo, que a prestação de contas vai ser pelo relatório anual de gestão. Não existe plano de aplicação de prestação de contas. O plano de aplicação, na realidade, a prestação de contas é o seu relatório anual de gestão que tem que passar pelo Conselho. É isso. É você prestar contas à população do que a sua gestão executou em ação e serviço de saúde. Essa é a prestação de contas que tem que ser feita. Bom, novamente, transferidas em apenas 2 blocos, não há mais aquela infinidade de contas, apesar que vários municípios, né, a maioria, ainda tem muitas contas abertas com os saldos remanescentes, que a gente precisa encerrar essas contas. O ideal, o desejável são somente as 2, a gente tem que acabar com as demais contas, executar o que tem lá e tentar centralizar nessas 2 contas. E aí, o próprio Darcio vai falar um pouco disso, sobre a questão no InvestSUS, a respeito de controle e monitoramento, como vocês podem fazer e como é feito, e que os repasses são feitos por meio de grupos, mais para a questão de identificação do repasse e não a vinculação. Aquilo ali não vincula os grupos. O que vincula são as ações que estão no plano de trabalho orçamentário que está publicado por meio do repasse. E aí o impacto dos blocos, né? Assim, é a questão de a conta única, né? Que remanejados de acordo com o fluxo de pagamento. A questão fica sempre condicionada ao programa de trabalho orçamentário, ou seja, se eu paguei o recurso para a atenção básica, eu necessariamente, ao final do exercício, eu tenho que demonstrar, né, que o recurso foi para a atenção básica e que podem ser utilizados para ações do próprio bloco. E o que isso trouxe? Fortalecimento do instrumento de planejamento. Eu não tenho que acompanhar a execução pela conta, pelo saldo da conta. Eu tenho que acompanhar a execução pelo meu orçamento. Por isso que o bom planejamento traz, e aí, com as raízes fortes, traz bons frutos. O planejamento ele tem que ser feito pelo orçamento, acompanhamento do orçamento também. Eu preciso saber, não é repasse federal, não façam controle pelas contas, porque vocês não vão conseguir fazer. Aí que a confusão está armada. A gente tem que fazer exatamente pela execução do orçamento. Enfim, a gente tem alguns desafios, né, que nisso tudo a crise econômica está instalada, principalmente agora pós-Covid, a queda da arrecadação e, inclusive, na questão da contrapartida da ampliação das demandas assistenciais. Como fazer o SUS, que a gente quer, com todos esses desafios, né? E aí a questão da atualização consoante com a realidade local dos instrumentos. Bom, aqui é mais uma propaganda, a gente tem um painel de apoio à gestão, onde que todos esses repasses, todas a conversa que a gente está tendo hoje está lá, inclusive por município, por região. E aí eu também convido a vocês, nós temos um espaço de apoio a gestor, onde que eu queria muito que vocês visitassem, tirassem as dúvidas com a nossa rede de apoio que está lá, esperando vocês, para também vocês colocarem um pouco, que com certeza a gente não vai conseguir responder todos os indagamentos de vocês, mas a gente tem uma retaguarda que é o espaço de apoio gestor para eles conversarem com vocês. É isso. Obrigada.